Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui no Papo de Prateleira. Olha só, já pode clicar aí no gostei para a gente e ativar também o sininho para receber as notificações das nossas novas entrevistas. Papo de Prateleira é um programa da plataforma Agro Revenda e sempre traz para vocês, nossos seguidores e internautas, produtores rurais, informações, assuntos, temas relevantes e novidades do mundo agropecuário. Hoje eu recebo aqui a Eliana Jeremia, que é zootecnista, assistente técnica comercial da Cargill Nutrição Animal, e essa moça tem assim um monte de titulação e acabou de fazer um artigo técnico maravilhoso sobre o manejo correto, o uso correto das pastagens e a importância da suplementação. Bem-vinda, Eliana. Muito obrigada, Márcia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Prazer é nosso. O seu artigo técnico, onde que as pessoas podem acessar e ler ele, se informar, aprender um pouco mais com o seu artigo? Além do site da Agro Revenda, ele também está disponível no blog da Nutron. Então, quem tiver interesse, pode acessar lá que vai estar lá o material. Ótimo. Então, vamos falar para quem já está nos assistindo, qual é a importância, né, do uso correto das pastagens e como se faz isso? Se a gente parar para pensar, Márcia, que tudo que o animal consome vai ser revertido, seja em carne ou seja em leite, quando a gente faz um manejo correto dessa pastagem, vamos dizer assim, quanto maior quantidade de folhas os animais consumirem, e é dentro da folha que tem os principais nutrientes e vai trazer a maior quantidade de energia, de proteína para o animal. Então, quanto mais folhas os animais consumirem, maior vai ser o ganho que esses animais vão ter ao longo do dia. E, além disso, as folhas, elas são, digamos assim, além de ser a parte de maior qualidade bromatológica, elas também têm um acesso muito mais fácil para os animais. Então, quando a gente maneja a planta forrageira de forma adequada, o que a gente deixa mais disponível para os animais é essa parte das folhas, onde a gente tem maior taxa de consumo e também maior valor nutritivo para os animais. Aprender e manejar corretamente a pastagem, isso já é um conceito bastante difundido entre os pecuaristas do Brasil? Olha, tem se difundido de uma maneira bem interessante. Há algum tempo atrás, as pesquisas indicavam para os produtores trabalhar com dias fixos de entrada dos animais. Por exemplo, tenho lá 10 piquetes, o animal vai entrar hoje, vai ficar 3 dias e depois ele vai sair e vai voltar só nesse piquete de novo depois de 27, 30 dias. O que acontece quando a gente trabalha dessa forma? 30 dias no verão é diferente de 30 dias no outono, que é diferente de 30 dias na primavera, que é diferente de 30 dias no inverno. Então, quando a gente trabalha com dias fixos, a gente não consegue acompanhar o desenvolvimento da planta. E aí, muitas vezes, essa planta passa do ponto. O que eu quero dizer com isso? Quando ela passa do ponto, ela vai provavelmente alongar colmo. E o colmo é onde a gente tem a menor fração proteica dentro da planta, a menor fração de nutrientes dentro da planta. Se a planta alongou muito colmo nesses 30 dias, ela vai dificultar o consumo de folhas, que é onde a gente tem a maior fração de nutrientes para os animais. Então, quando a gente trabalhava com esses dias fixos, a gente tinha muito problema, às vezes, da planta acabar sumindo daquele ambiente, por não respeitar a fisiologia dela. Há um tempo atrás, começou a fazer pesquisas onde a gente leva a fisiologia da planta, tenta respeitar a fisiologia da planta e colher essa planta no momento ideal. A planta, o alimento da planta, além dos nutrientes que vêm do solo, é também a luz que incide sobre ela.
lá, a luz incidindo sobre a folha faz fotossíntese, emite mais folhas e o processo de crescimento da planta vai acontecendo. Chega um momento em que as folhas de cima do dossel forrageiro, do perfil do dossel forrageiro, vão sombrear as que estão embaixo. E o que a planta percebe com isso? Peraí, eu preciso buscar mais luz, porque eu tenho folhas morrendo. E o que ela vai fazer com isso? Vai alongar como? A partir do momento que ela alonga como, entra a luz para as folhas de baixo, para o perfil inferior do dossel. E aí ela vai crescendo de novo, vai se auto-sombrear novamente e vai alongar mais como. O que a gente, trabalhando com pesquisa, a gente entendeu? Que a gente precisa colocar os animais no pasto antes que esse primeiro alongamento do como aconteça. E quando que isso acontece? Quando a planta intercepta 95% da luz incidente. A partir desses 95%, ela alonga como? Mas como é que a gente chega para o produtor e fala para ele: ah, você tem que colocar os animais no seu piquete quando a planta estiver interceptando 95% da luz incidente. Quando que isso acontece? Ele vai saber quando isso Como é que ele vai saber? Exatamente. Então, o que nós fizemos ao longo de vários estudos feitos tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, é correlacionar esses 95% de interceptação luminosa com uma altura. E o que foi percebido nesses estudos? Que cada planta chega numa altura diferente para coincidir com esses 95% de interceptação. Por exemplo, capim, a Braquiária piatã, ela vai interceptar esses 95% aos 30 centímetros de altura. A partir disso, ela começa a alongar como? Então, quando a Braquiária cultivar piatã estiver ali próximo ali dos seus 30 centímetros de altura, é o momento de entrada dos animais no piquete. E aí você consegue, o como ele fica mais baixinho, o animal chega ali, ele tem uma estrutura de folhas, essa estrutura de folhas facilita a apreensão de forragem pelos animais. Eles pegam um bocado mais cheio de folhas e aquele como, quando ele cresce demais, ele fica como um empecilho para o animal aprofundar o bocado. Então, ele chega ali, bate o focinho nesse como, essa estrutura não está legal para mim. Ele vai começar a caminhar pelo piquete e buscar uma estrutura, uma estação de pastagem onde ele consiga potencializar o consumo de folhas verdes. E aí, quando você trabalha com os 95% de interceptação, a ideia é, os 95% de interceptação vão coincidir com uma altura. Chegou nessa altura, coloca os animais no piquete. Eles vão potencializar o consumo de folhas verdes, que têm mais nutrientes, e esses nutrientes vão ser revertidos em ganho de peso ou então em produção de leite. A jornalista Amanda Pimentel, que faz assessoria de imprensa para vocês, me lembrou, antes da entrevista também, sobre os equipamentos que vocês têm, né? Que os consultores usam. Como que isso funciona? Então, a Cargill, ela tem uma equipe de profissionais, todos extremamente capacitados, é uma equipe muito diversificada. Então, a equipe em si, quando chega numa propriedade, ela chega na propriedade e ela analisa a propriedade toda. Como que estão os pastos, que tipo de pastagem tem, olha para os animais, vê qual que é o perfil daquele animal, e aí, em cima dessa análise como um todo da propriedade, a gente vai entender qual é a melhor estratégia para utilizar nessa propriedade para fazer com que o produtor ganhe mais, produza mais dentro daquilo que ele tem. Porque cada propriedade é uma propriedade, cada produtor tem uma peculiaridade dentro da sua propriedade e isso precisa ser respeitado. Então, o que funcionou lá no vizinho não necessariamente vai funcionar na sua propriedade. Então, a gente às vezes usa alguns exemplos de propriedades que funcionaram com tal tecnologia, mas aí você olha como um todo a propriedade, olha para os animais, para o solo, para o tipo de manejo, o manejo que o produtor tem dentro da propriedade também é muito importante, e aí a gente encaixa a melhor solução e faz alguns ajustes aí para melhorar o ganho do produtor.
Bom, gente, o recado da Eliana está dado aí, né? A, a diversidade de modelos, né, pecuários que existem no Brasil é infinita e é uma atividade, talvez uma das do segmento produtivo que mais tenham variáveis que incidem ali, né, na produção, ou na engorda de um animal, ou no desempenho de uma vaca de leite. Eliana é mais do pessoal do leite, né? Isso aí. Além da questão de saber o ponto certo, o momento certo de colocar os animais ali para comerem aquele capim na altura ideal, o que mais o produtor deve fazer, na sua opinião, zootecnista, de assistente técnica, para que o desempenho dele seja o máximo? Então, o produtor, o bom produtor, ele está sempre antenado, sempre buscando conhecimento, e dentro desse nosso setor, as coisas, elas mudam muito rápido e novas tecnologias são descobertas, novas tecnologias que venham a agregar para o produtor, né? Então, eu acho que o produtor, ele tem que estar sempre aberto a novas tecnologias, a conhecer coisas novas. Além disso, cabe ao produtor, assim, ter um critério. Afinal de contas, a gente chega na propriedade, faz uma consultoria, né? E a gente sai, deixa as dicas e nós saímos. E aí cabe ao produtor seguir aquela recomendação que foi feita pelo técnico, né? Pelo consultor, e pôr isso em prática. Além disso, sempre está de olho, olha, talvez aquele manejo que foi deixado não está respondendo tão bem assim. Então, aí, consultor ou o assistente técnico, o que a gente pode ajustar para melhorar ainda mais, né? E em relação à pastagem, sempre pensar numa correção de solo, numa adubação, tomar muito cuidado com esse ponto correto de colheita, porque muitas vezes um errinho compromete todo o ciclo de produção de forragem. Quando você, por exemplo, em uma estação, um piquete, você acabou perdendo a mão, tu acaba, consequentemente, perdendo a mão ao longo do processo. Então, assim, isso é muito importante o produtor ter em mente que, mais um ponto, não existe uma forrageira milagrosa. Todas as plantas forrageiras que a gente tem hoje em dia no mercado são de boa qualidade. O que a gente precisa é entender o que nós temos dentro da propriedade e trabalhar da forma correta para que essa planta consiga expressar o máximo potencial que ela tem. Em que nível também a suplementação vai ajudar a forrageira para que os animais tenham o máximo desempenho? Então, isso também vai depender muito de qual período do ano nós estamos. Por exemplo, estamos aí num período de chuvas intensas, onde a gente tem clima, tem temperatura, tem umidade, tem uma condição adequada para o crescimento acelerado da planta. Às vezes, você trabalhar com uma suplementação que traga um pouco, já que da pastagem está vindo uma boa parte da proteína, vir e complementar com coisas que faltam, às vezes, no pasto. Trabalhar com um nível, uma quantidade de um produto que traga junto com ele uma quantidade de energia maior. Por exemplo, em produção de leite, quando a gente tem essa produção mais alta de proteína no pasto, a gente reduz o teor de proteína da ração, por exemplo. Coloca uma ração com um nível proteico menor e com um nível energético maior. E aí você combina a energia que veio do suplemento com a proteína que veio da pastagem e o animal consegue produzir ainda mais. Perfeito. O segredo é equilíbrio, e para saber o equilíbrio tem que aprender, gente, tem que fazer. Exatamente. Tem que ter conhecimento. Isso aí, e a gente fica aí à disposição para ajudar, né? Sempre que necessário, a gente está em campo, a equipe está em campo, está trabalhando para justamente isso, trazer a maior rentabilidade para o produtor. E se o produtor tem rentabilidade, todo o processo gira de uma forma melhor. Tá certo. Eliana, alguma
algum tema que eu não abordei, que você acha relevante ainda colocar aqui para a gente? Olha, eu acredito que, assim, ó, sempre pensar, reforçar aquela questão que eu falei antes. Cada caso é um caso. Então, antes, no meu vizinho deu certo, vou tentar aqui dentro. Calma, talvez é melhor sentar com uma pessoa, um profissional, entender e fazer a melhor ação dentro da propriedade. Tá certo. A Gente, gente tá aí está num... tá aí o Oi? recado, então, né, para o nosso espectador, para o nosso seguidor. Procurem informação, procurem assessoria, as nossas revendas agropecuárias, as lojas agrícolas aí, e também as cooperativas têm muitas soluções, muitos produtos que vão te ajudar a ter maior rentabilidade e a ter uma produção sustentável, ocupando cada vez menos área, né? Isso é muito importante também. Eliana, muito obrigada por sua participação, muito obrigada por suas informações aqui no Papo de Prateleira. Eu que agradeço o convite e a gente fica aí à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está aí aberto para conversar. Tá joia. Até a próxima, então, pessoal. Um abraço.